todo componente numa determinada condição de tensão, para uma determinada tenacidade do material, ele tem um tamanho crítico de defeito. Então, se você sabe qual é esse tamanho crítico de defeito, e esse tamanho crítico é um tamanho muito grande, que seria facilmente detectável por qualquer inspeção, muitas vezes até por uma inspeção visual, isso já te deixa mais seguro de operar. O problema de falhas mecânicas estaria totalmente sob controle se os defeitos, que são os concentradores de tensão, eles não propagassem com o tempo. Por quê? Porque quando eles propagam, eles aumentam os fatores intensificadores de tensão e o material vai mudando de comportamento ao longo do tempo. E é importante a gente entender que essa propagação, ela está associada aos esforços, que é basicamente o que a gente vai falar aqui, mas ela também está associada às temperaturas e também está associada aos ambientes. E a propagação de um defeito somente acontece quando você tem esforços de intensidade variável. Se você aplicou o esforço, não falhou, ele não falha mais se ele não tiver essas variações de tensão. Vamos então dar uma olhadinha no que seria essa propagação de defeitos com o tempo. Bom, primeiro, se a gente observar, a gente tem a intensidade do carregamento contra a variação com o tempo. E aí a gente tem a tensão limite de escoamento e a gente tem a tensão admissível, que é um fator de segurança em cima da tensão limite de escoamento. A tensão admissível é um cálculo que você faz em projeto e você vai ter a máxima tensão de membrana possível, que seria a máxima tensão média, teria que estar ainda a 1% da tensão limite de escoamento ou da tensão limite de resistência, dependendo do critério que se adote. Mas o principal é o seguinte, que as cargas que levam a uma falha progressiva por fadiga, elas são cargas variáveis de intensidades baixas. Então, quando a gente tem variações na tensão ao longo do tempo, essas variações podem se caracterizar como um carregamento cíclico. E a gente tem aqui, então, um exemplo do que seria o carregamento na asa de um avião durante um único voo. Então, a gente vê que, ao longo do tempo, o que a gente tem? Então, o avião está lá, taxiando ali, aí ele entra no voo, aí ele começa a voar, de repente ele pega uma tempestade, então as tensões aumentam muito, porque a asa fica batendo muito, aí depois ele vai e aterriza. Então aí você vai vendo as características de tensão na asa do avião num único ciclo de decolagem e pouso. E você pode, para fazer o estudo, avaliar os ciclos de uma forma simplificada, como está mostrando aqui embaixo. Então, você sabe que você tem, por exemplo, 2.000 ciclos onde o equipamento está variando com uma determinada magnitude de variação e dentro de um regime de compressão, ele pode ser 200.000 ciclos variando numa amplitude pequena ainda em tração. De repente você tem 2.000 ciclos onde a tua amplitude de tensões ela aumenta, você tem 100 ciclos onde você aumenta mais e você tem, por exemplo, 2 ciclos que na vida dele pode estar variando em termos de grande amplitude de tensões. Isso por quê? Porque não é toda hora que ele vai enfrentar uma tempestade. Então, aqui está mostrando, por exemplo, um carregamento que seria um carregamento simulando alguma coisa real e está mostrando como você trata esse carregamento para você separar em ciclos de diferentes características. E é como se você estivesse, então, atuando ali de uma forma que você vai avaliar cada tipo de carregamento em relação à vida em fadiga. E o que a gente encontra em termos de ciclos? Quais são os parâmetros importantes para a gente em termos de ciclo? Então, eu estou vendo aqui, por exemplo, tensão contra tempo. Aqui em cima eu estou vendo um ciclo onde eu tenho tração, compressão,
tração, compressão, tração, compressão. Então esse é um carregamento cíclico onde eu tenho as tensões variando no campo trativo e compressivo na mesma magnitude. Então a gente vê que a tensão máxima é trativa, a tensão mínima é compressiva, você vai somar em módulo, e aí você vai ver o seguinte, que a tensão média, nesse caso, é zero, né? Porque você está em tração e compressão. Então a tensão média é zero, mas você tem uma tensão máxima trativa, uma tensão mínima compressiva, e você tem uma amplitude de tensão. A amplitude de tensão é um dos fatores mais importantes na questão da vida em fadiga. A gente vê nesse ciclo aqui do meio que eu estou também com um tipo de carregamento similar, porém a minha tensão média aqui, ela já é uma tensão média trativa. E eu tenho um campo muito mais trativo do que compressivo. Mas, por exemplo, a minha amplitude de tensões é a mesma, por exemplo. E eu tenho aqui embaixo um ciclo também muito similar, porém eu não estou mais trabalhando em compressão, estou trabalhando apenas em tração. Então é uma tração, vai a zero, tração zero, tração zero. Eu poderia ter também tração, 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 tração. As principais características dos ciclos, então, são a tensão máxima, a tensão mínima, a amplitude de tensão e a tensão média, sendo que o principal fator que é importante nas análises é a amplitude da tensão. E em termos de tempo, o que importa para a gente é o número de ciclos. Então, a gente vai ver que a quantidade de ciclos que o material resiste está ligada com a vida em fadiga do material. Então, obviamente, a frequência que eu tenho de ciclos é muito importante. Por quê? Porque eu posso ter uma vida maior ou menor para um determinado número de ciclos, mas se eu tiver uma frequência muito alta, isso significa que a minha vida real em tempo vai ser mais curta. A vida em fadiga está relacionada com o número de ciclos. Agora, o número de ciclos ao longo do tempo depende da frequência, depende do período também. O período em termos da vida em fadiga por efeitos puramente mecânicos, ele não é tão importante quanto o carregamento e o descarregamento, ou seja, a frequência de que você está tendo uma tensão aumentando e diminuindo. Agora, o período em que você tem tensões trativas sendo aplicadas, ele vai ser muito importante, por exemplo, quando você está tratando de processos que têm características de solicitações ambientais, por exemplo, porque para corroer precisa de tempo, então, e se você tiver tensionado, o material corrói mais rápido. Então, assim, esse período, né, em termos de efeitos ambientais, de corrosão, de fragilização, eles vão ser muito importantes. Agora, na questão mecânica, a frequência é muito mais importante do que o período. Tá? Já há muito tempo, o pessoal já tinha percebido que quando você tem variação de tensão, você acaba tendo uma falha que vai acontecer para o material para um nível de tensão ainda baixo, bem abaixo do que seria a sua tensão limite de escoamento. E aí o pessoal começou a fazer vários testes. E esses ensaios de fadiga que foram feitos em corpos de prova de diferentes condições e que foram feitos com vários tipos de carregamento, eles permitiram que se montassem as curvas SN. As curvas SN, então, elas são obtidas em ensaios de fadiga, onde você coloca um corpo de prova e começa a aplicar lá o seu carregamento. Esse aqui é um rotating band, então é um dobramento em rotação. E aí o que o pessoal foi vendo? O pessoal foi vendo que dependendo da sua amplitude de tensões, então aquela coisa da faixa de tensão, dependendo da sua amplitude de tensões, que você carregava e descarregava, carregava e descarregava, o material ele vinha romper
para um dado número de ciclos. A vida acabava, a vida em fadiga acabava rápido, dependendo da amplitude de tensão que você colocava. Então, o pessoal vê cada ponto em cima dessa curva aqui é um ponto de um corpo de prova que falhou. A menos esses que vêm com uma setinha aqui na lateral, que são corpos de prova que não falharam. Mas no mais são todos os corpos de prova que falharam. Então a gente vê, por exemplo, esse aqui é um aço A517 que tem uma tensão limite de escoamento de 820 megapascal. Então a gente está vendo que para um nível de tensões bem mais baixo do que seria uma tensão limite de escoamento, o material ele rompe para um determinado número de ciclos. Se eu for baixando muito essa amplitude das tensões, o que vai acontecer? Vai chegar a um determinado valor em que não rompe. A gente vai ver que esse valor que não rompe, por exemplo, para esse aço, ele é menos da metade da tensão de escoamento do material. Tá? E aí você vê o seguinte, que você teria então uma propriedade, é uma propriedade, mas não é uma propriedade do material, é uma propriedade de uma combinação material, tipo de carregamento e tipo de corpo de prova. Você via que você tinha um limite de resistência à fadiga. Esse limite de resistência à fadiga foi estabelecido num dado momento que se o material resistisse a 1 milhão de ciclos, então aquela ali era a tensão que abaixo daquela tensão ele resistiria para sempre. Então a gente vê aqui, esse material aqui, por exemplo, a tensão abaixo da qual não ocorre a falha é 414 megapascal. Então essa é a tensão limite de resistência à fadiga, tá? Só que a gente tem que pensar que esse era um corpo de prova que estava sem entalhe e que estava num carregamento de dobramento em rotação. Tá? E aí, uma das coisas que é importante dizer para vocês é que esse limite de resistência à fadiga ficou estabelecido que seria a tensão onde o material atingiria aquele 1 milhão de ciclos, ou seja, 10 a sexta. E então o pessoal já viu, né, que olha, alguma coisa acontece que faz com que o material, ele, quando está em carregamento variado, ele vai romper com uma carga baixa. E aí esse é o fenômeno de fadiga, né? Então a fadiga é uma forma de degradação mecânica que ocorre quando um componente é submetido a tensões variadas ao longo do tempo. Então se a gente pegar aqui, eu tenho tensões contra tempo, tensões trativas aqui em cima, compressivas aqui embaixo. E o que acontece? Eu olho aqui em cima a minha tensão limite de escoamento. E eu vejo que as tensões que geram fadigas são tensões que flutuam, mas que necessariamente tem que ter um período de tensão trativa. Até porque quem abre a trinca é uma tensão trativa. Então, se só tiver compressivo mais, compressivo menos, você não vai ter uma trinca abrindo. Você precisa, para ter uma trinca abrindo, você precisa ter tensões trativas. Tá? Então, a falha por fadiga é uma forma de degradação mecânica que ocorre quando o componente é submetido a tensões variadas ao longo do tempo, necessariamente com períodos trativos, resultando em uma falha súbita. As tensões tanto surgem por carregamentos mecânicos ou ciclagem térmica, que a gente não vai falar agora, em níveis bem abaixo da tensão limite de escoamento. E aí, bom, como é que você vê essas tensões no material? Então você pode monitorar as tensões colocando lá seus strain gauges e aí você vai monitorando o nível de tensões que você tem no seu material em diferentes posições, obviamente. Você vai monitorando aquelas regiões que são as regiões mais críticas no seu material e aí você levanta, por exemplo, um gráfico desse aqui de cima que mostra a variação de tensão ao longo do tempo. E aí você vê que você pode desdobrar aqui embaixo esse registro entre as variações causadas pela operação, que é essa curva C aqui embaixo, e as variações causadas pela vibração. E aí é importante já falar alguma coisa aí da vibração, né?
Se eu falei para vocês que a frequência de aplicação dos ciclos ela é muito importante, imagina o que é uma vibração, porque a vibração é exatamente uma alta frequência de aplicação de ciclos, né? De tensão. E a vibração ela é responsável por muitas falhas que acontecem por fadiga. Por exemplo, nesse caso que a gente está vendo aqui. Esse aqui é uma tubulação de retorno de condensado, essa é uma tubulação de 18 polegadas de diâmetro, e aqui a gente tem uma ramificação com uma tubulaçãozinha que vai dar num transmissor, num instrumento. E aqui a gente vê a solda. E o que acontece é que essa solda, ela rompeu logo, pouco tempo depois de entrar em operação. Por quê? Porque essa tubulação começou a sofrer uma vibração. Quando você corta aqui perpendicular e vê a solda, você vê a macrografia do material aqui nessa figura de baixo. Você vê aqui tem 4 milímetros de comprimento. E aí você vê, então você já pode perceber a espessura do tubo de 18 polegadas, que não era maior do que isso, né? Então tá em torno de 4 milímetros. E você vê aqui a solda e você vê que a ruptura aconteceu na margem da solda, naquele cantinho perto da solda. E essa ruptura aconteceu pouco tempo depois de entrar em serviço, justamente porque é muito comum em ramificações que estão em instrumentos e essas ramificações não têm suportação. Se você tiver alguma vibração da linha, você começa a ter um grande movimento dessas ramificações e você acaba tendo, a vibração acaba induzindo uma variação de tensão com uma frequência muito alta, e aí a frequência muito alta, como eu falei para vocês, a vida em fadiga, ela é o número de ciclos. Se você tem uma vibração, o número de ciclos é muito alto num tempo muito curto. E aqui está em microscopia eletrônica, a gente já vê a margem da solda e a fratura que aconteceu por fadiga nesse material aqui. E aí a gente vem com a seguinte condição: a falha progressiva pelo mecanismo de fadiga mecânica, ela envolve a nucleação e o crescimento subcrítico de uma trinca motivada por tensões normais, até que a trinca chegue a um tamanho crítico e ocorre a falha final dependendo da natureza do material. Então lá atrás, quando o pessoal começou a estudar as curvas SN, o pessoal ainda não tinha a ideia de que você tinha esses estágios diferentes. O pessoal sabia que as falhas estavam acontecendo. E quando eles mudavam o tipo de corpo de prova, eles viam que para diferentes corpos de prova, para o mesmo material, ele tinha diferentes vidas em fadiga. Então alguma coisa tinha ali, mas ainda não tinha sido estudado dessa forma, com esses estágios. E aí depois o pessoal viu que realmente quando você tem um carregamento e um descarregamento, você acaba favorecendo a nucleação, que é o estágio 1 da fadiga, a propagação subcrítica, que é o estágio 2. Subcrítica é o quê? É uma propagação estável, é uma propagação onde a trinca vai caminhando devagarzinho. E aí você tem a fratura final estática, que é o estágio 3, que é quando a trinca chega num tamanho crítico. Então a gente já tinha visto lá atrás que existe um tamanho crítico que leva à falha, e agora a gente está vendo que existe na fadiga uma nucleação e uma propagação de trinca até que você chega num tamanho crítico. A trinca chega no tamanho crítico, ocorre a falha. Então esses são os 3 estágios da fadiga: o estágio de nucleação, o estágio de propagação subcrítica, até que você tem o estágio 3 de falha final estática, quando o seu tamanho de defeito ou tamanho de trinca atingiu o tamanho crítico. Então a gente vai ver que existem algumas características específicas desse estágio 1 de nucleação. No estágio 2, a propagação sempre vai acontecer perpendicular à tensão normal, então as trincas vão sempre abrir perpendiculares à tensão trativa, independente se o material é mais dúctil ou mais frágil. E no estágio 3, você acaba tendo
a sua falha final estática, dependendo da natureza do material. Você vai ver que esse aqui é um eixo que tem aí meio metro de diâmetro e ele estava trabalhando em fadiga em dobramento. Esse eixo aqui da direita, esse pedacinho é o pedacinho que a gente tirou para fazer a análise e ver se tinha alguma coisa ali na região de início. E aí você vai vendo as marcas de praia que vão tendo aqui no material e você vai ver que ele vai propagando, e aí você vai ver que vai mudando de plano, mas vai mudando de plano por quê? Porque pelo fato de ter uma trinca, as tensões já vão se redistribuindo. Então você acaba tendo essa aqui, essa trinca aqui, ela também está crescendo perpendicular à máxima tensão trativa. O problema é que a tensão trativa está se modificando aqui à medida que você está propagando, tá? Mas essa é uma fadiga que aconteceu em dobramento. Enquanto que nesse outro eixo aqui, à esquerda, a gente vê o quê? A gente vê que o eixo ele está com vários ângulos aqui. Por quê? Porque essa foi uma fadiga que aconteceu em torção. E em torção, o que acontece? Quando você torce o material, na verdade, as tensões trativas estão a 45. Então, ele está abrindo perpendicular às tensões trativas, ou às tensões normais. E a gente vê, então, que o material ele tem lá as marcas de praia e a gente vê que a falha final dele foi numa seção bem pequena, né? Assim como esse outro também teve uma falha final na seção pequena. E isso tudo diz muita coisa para a gente em termos de análise de falhas. Quando a gente olha as fraturas, a gente consegue começar a entender como que aconteceu esse mecanismo progressivo de propagação de trincas. Quando a gente tem aqui uma curva SN, e esse gráfico aí é lá do Maddox também, a gente vê que, então, tensão, número de ciclos, a gente vê que quando você ensaia um corpo de prova que não tem nenhum tipo de variação dimensional ou não tem nenhum tipo de furo, concentrador de tensão nem nada, a sua curva SN, ela existe, tá vendo? Então, nessa curva SN, a gente vê que esse material teria uma vida em fadiga, mas na hora que a gente coloca um concentrador de tensões no material, a gente vê que a gente já tem uma grande perda na vida em fadiga. E se agora a gente solda o material e observa, a solda aqui não está sendo nenhuma solda carregada, a tensão está acontecendo nesse membro aqui, e a solda aqui, ela é uma solda de filete, e então não é uma solda que ela esteja aqui na região que está sendo tracionada. Porém, o fato de você colocar uma solda aqui já faz ter uma grande perda da vida em fadiga. Então, é importante entender que a vida em fadiga ela é muito reduzida pelos concentradores de tensão e pela presença de soldas. E foi justamente observando essas grandes variações que o pessoal começou a pensar sobre esses mecanismos de nucleação, propagação e fratura final estática. Porque realmente tinha alguma coisa que acontecia aqui que fazia com que o material ele tivesse uma vida em fadiga muito diferente. E quando a gente pensa assim, ah não, então eu quero melhorar minha vida em fadiga, e o pessoal pensa, bom, então para eu melhorar minha vida em fadiga, então eu vou mudar o material, eu vou usar um material que tem um limite de escoamento mais alto, por exemplo, que como eu estou vendo que a minha curva SN, a vida em fadiga do material está muito relacionada com a tensão limite de escoamento, então agora eu vou aumentar a tensão limite de escoamento e vamos ver o que acontece. Observando aqui, esse aqui é também um slide lá do Maddox, que ele está mostrando o seguinte, qual é a tensão, que seria limite de resistência à fadiga, que é aquela que a gente identifica para 10 a sexta ciclos, em função da resistência mecânica dos materiais. Então, o material que tem 400 megapascal, o material que tem 500,
600, 700, 800, 900 megapascal. Qual é a influência do aumento de resistência mecânica do material na vida em fadiga de um componente? E aí eles viram o seguinte, que quando você testa um material e esse material ele está sem nenhum tipo de concentrador, você consegue sim que aumente a vida em fadiga, ou seja, materiais de mais alta resistência acabam tendo maior vida em fadiga, que é, nesse caso aqui, relacionada com a tensão limite de resistência à fadiga. Mas quando você coloca um concentrador, você vê que já não tem um acréscimo tão grande. Mas na hora que você solda o material, você vê que se você soldar o material, o que acontece? A solda, ela é praticamente você colocar um defeito no material. Então, a etapa de nucleação da trinca deixa de existir. Independe de você ter um material de uma resistência mais alta ou não, você vai ter a mesma vida em fadiga, basta que você coloque uma solda no material. Por quê? Porque a solda é como se você já tivesse ultrapassado aquela etapa da vida em fadiga associada à nucleação. A solda significa que você já entra propagando, ou seja, a solda é como se fosse um defeito, e um defeito que já nucleou uma trinca no material. E a vida em fadiga é muito importante a gente entender, porque a gente às vezes pensa muito nessa característica do material, mas a vida em fadiga ela é muito motivada por tensões. As trincas abrem perpendiculares às tensões, e tudo que modifica tensões melhora ou piora a característica da vida em fadiga. A vida em fadiga ela não é muito afetada pelas características puramente metalúrgicas. Resistência mecânica, como a gente vê aqui, ou tenacidade. Mas aqui no material que não tem um concentrador, realmente aumentou a vida em fadiga. Poxa, mas em engenharia, qual é o material que não tem um concentrador, né? Qual é a condição que você coloca o material num projeto que não tenha um concentrador? Nenhuma variação geométrica, nada que esteja concentrando tensão, é quase impossível. Então, é importante entender que as características do material metalúrgicas, elas influenciam pouco a vida em fadiga. Porém, existem algumas características metalúrgicas que afetam a superfície do material e afetam a distribuição de tensões no material, e essas sim vão ter grande influência, e principalmente na etapa de nucleação da trinca, tá? Então, realmente, a vida em fadiga não é muito afetada pelas características puramente metalúrgicas, mas sim pela tensão que algumas vezes está relacionado com a condição metalúrgica. Então, o pessoal viu que quando você induz tensões residuais compressivas na superfície, você melhora em muito a vida em fadiga. E de que forma você pode fazer isso? Esse Stress Tech Bulletin fala um pouquinho do shot pinning em gerar tensões residuais. O que é o shot pinning? Você vai atacar a superfície do material com umas esferinhas de vidro, né? Só que você vai atacar num determinado ângulo, com uma determinada força, e com isso você vai induzir uma deformação plástica. Quando você induz a deformação plástica, você acaba gerando tensões compressivas. Mas a gente tem que estar com tudo muito controlado, porque você pode, de repente, não só gerar tensões compressivas, mas você pode gerar tensões trativas também. E aí o pessoal fez o quê? O pessoal avaliou diferentes processos de shot pinning e viu como é que era o comportamento do material em fadiga, que é o que está nesse slide. A gente vê lá a curva SN para diferentes condições de deformação plástica aplicada durante um shot pinning. E a gente vê que o material e aqui na direita a gente vê a tensão residual contra uma profundidade abaixo da superfície, e aqui a gente tem o zero. E a gente vê que existem tanto tensões trativas como tensões compressivas sendo geradas numa camada superficial do material.
Quando você faz uma deformação que causa uma tensão trativa, você acaba tendo essa curva aqui de cima, que é a que te dá a menor vida em fadiga. Você vê que o material tem o pior comportamento em fadiga. Ao passo que se você gerar tensões bastante compressivas aqui na superfície, você tem um melhor comportamento em fadiga. Então, realmente, você ter um tensionamento residual é muito bom, desde que seja um tensionamento residual compressivo, porque tensionamentos residuais trativos, você vai acabar com a vida em fadiga do material. Por quê? Porque, como a gente vai ver aí, tudo tem a ver com o nível de tensões que você vai estar e o que o material vai fazer ali na hora que você der os carregamentos e descarregamentos. Então, acabamento é fundamental, tensão residual é fundamental. A fadiga é um fenômeno de superfície. A fadiga, ela tende a acontecer na superfície porque é onde você tem as máximas tensões e aonde você, de alguma forma, você consegue causar as microdeformações que eu vou mostrar aqui. E que, quando você vai fazer inspeção em componentes que necessariamente estão trabalhando em fadiga, as principais inspeções que você deve ter são inspeções de superfície, partícula magnética e líquido penetrante. Por quê? Porque às vezes eu vejo equipamentos onde eles vão trabalhar em condições de carregamento que necessariamente você vê que ali, se tiver dano, vai ser por fadiga. E aí o pessoal pede ensaios volumétricos, como por exemplo o ultrassom. Então assim, tudo bem, você vai fazer o ultrassom para você ver como é que está, mas se você pensa em fadiga, intensifica as suas inspeções na superfície, porque a fadiga tende a ser um fenômeno de superfície. É óbvio que se você agora tem uma junta soldada sem penetração e você tem um entalhe enorme dentro do material, ela pode iniciar as trincas a partir da raiz, que seria uma região interna, mas a fadiga tende a ser um fenômeno de superfície. A fadiga, ela tem uma etapa de nucleação, um crescimento e uma ruptura final quando a sua trinca atinge o tamanho crítico. E aí eu pergunto para vocês assim, bom, mas e se o meu componente não tem nenhum concentrador de tensões? E aí a gente vê assim, mesmo quando ele não tem um concentrador de tensões, ele acaba dando a fadiga, né? A gente viu lá com aqueles corpos de prova totalmente usinados, sem nenhum concentrador. Por quê? Então, quando você tem um componente que ele não tem nenhum concentrador, como que você começa a ter a fadiga? Ou seja, como que se nucleia aquela trinca? A teoria é que a superfície original do material, na hora que você vai tendo, então aqui é o carregamento contra o tempo, e você acaba tendo carregamentos e descarregamentos, carregamento, descarregamento, carregamento, descarregamento, o que acontece? Essa variação de tensão ao longo do tempo, ela vai criando na superfície do material bandas de cisalhamento. E essas bandas de cisalhamento, que quando você carrega e descarrega, que são microdeformações, elas tendem a formar essa intrusão e extrusão na superfície do material. E esse pequeno concentrador, porque agora a gente está falando a nível microscópico no material, esse pequeno concentrador, ele então se torna o concentrador de tensão e, bum, a partir daqui dá uma trinca. É importante dizer para vocês o seguinte, quando você tem uma fadiga mecânica, apenas mecânica, a tendência é que na região de máxima tensão vai ser o lugar onde você vai criar a sua trinca. A sua trinca nucleia naquela região de máxima tensão a partir da superfície. E na hora que você inicia uma trinca de fadiga, ela vai crescer. Então, quando você tem o fenômeno de fadiga puramente mecânico, você tem uma única trinca. Você não tem várias trincas secundárias paralelas. Você só vai ter várias trincas se você estiver tendo vários núcleos. Você pode ter várias trincas no mesmo plano, iniciado em pontos diferentes, mas você não vai ter várias trincas paralelas, por quê?
porque na hora que você começou uma trinca, aquele é o ponto de máxima tensão. Por quê? Porque você já tem o concentrador de tensão que está levando a tensão local a uma tensão elástica muito alta. Então, é muito importante entender isso. Quando você tem uma fadiga mecânica, você tem uma única trinca. Por quê? Porque na hora que você criou esse núcleo e propagou a primeira trinca, aquela vai ser a trinca que vai crescer. Não vai crescer nenhuma outra trinca. Quando você tem efeitos ambientais, não. Aí o que acontece? Você vai ter um efeito sinérgico aí de tensão e corrosão. E aí sim, você pode ter pontos onde você vai ter vários pontos de corrosão e aquilo vai acontecendo de uma forma meio que independente um do outro. Mas no caso da fadiga mecânica, você tem uma única trinca. Óbvio que ao longo da sessão, você pode ter vários pontos de iniciação, mas quando você começar uma trinca, daqui a pouco uma encontra com a outra. E esse encontrar uma com a outra é justamente aquelas ratchet marks, chamadas marcas de catraca, onde você tem uns dentinhos na superfície do material, mas está todo mundo se encontrando e você vai formar uma única trinca de fadiga que vai propagar. Ela pode ter saído um pouquinho daquela mesma posição, mas na hora que ela se encontrar, é uma única trinca que vai propagar se você tiver um efeito puramente mecânico. Então, dentro daquela teoria que você tem o estágio 1, que é a nucleação, o estágio 2, que é a propagação, e o estágio 3, que já é a ruptura final, o estágio 1, ele pode acontecer sem um concentrador de tensões, e aí a tua etapa de nucleação, ela vai ser uma etapa longa, então quanto melhor for a sua superfície, quanto melhor o acabamento da superfície em termos de rugosidade, você vai aumentar a sua vida em fadiga. Por quê? Porque a etapa para você nuclear a trinca, ou seja, o tempo e o número de ciclos necessário para você criar o concentrador a partir de uma superfície lisa, ele vai cada vez aumentando mais se você tiver condições de superfície cada vez mais lisas. E aí o estágio 1, então, é, sem dúvida, o estágio de maior tempo na vida em fadiga. Mas se você já tem uma trinca pré-existente, porque é uma trinca de solda, por exemplo, ou naquela margem da solda, ou se você tem um defeito no material, a tendência é você já partir daquele defeito, e aí a sua vida em fadiga vai ter sido diminuída por conta daquele concentrador. Então, a fadiga tende a ser um fenômeno de superfície, e a superfície do componente em carregamento cíclico, se ela não tiver um concentrador, ela vai criar o concentrador de tensões devido a essa deformação plástica muito superficial que acontece no material, criando essas extrusões e intrusões e levando aqui a primeira trinca. Então, essa etapa que é chamada de estágio 1, e quando você atinge, então, uma propagação, que aí essa sim, ó, essa inicial, você vê que ela não está perpendicular aqui à tensão máxima trativa. Ela está inclinada. Por quê? Porque é uma etapa que envolve bastante deformação. Depois que você já entra no estágio 2, a tendência, então, é você ter... E isso aqui é bem microscópico, tá? Então, você vê aqui, ó, é na ordem de alguns grãos só dentro do material. Então, esse ponto aqui é o ponto de iniciação, tá? Em componentes de engenharia, não é comum você ter um componente que não tenha nenhuma variação geométrica, não tenha nada. É difícil você ter um componente sem concentrador de tensão. Você vai ver que, inclusive, por exemplo, se você acaba tendo num tubo, o tubo que ele está numa condição que ele não tem concentradores, mas é justamente onde você tem um rasguinho na superfície, ali é que vai iniciar um processo, porque é ali que você já não vai ter a nucleação, você já vai partir de um defeito, e o defeito você já acabou com a etapa de nucleação da trinca, tá? O
que acontece quando eu tenho ou uma força, um momento, é uma determinada tensão. E aí a gente está vendo o que vai acontecer de deformação quando eu tenho um entalhe. Então aqui é como se fosse aqui a curva de tração, né? Porque é uma tensão, deformação, e eu vejo o seguinte, que aqui em A, né? Então eu tô vendo aqui como se eu tenho agora um componente onde eu tenho um concentrador de tensões no meio dele ou na superfície dele. E aí aqui está como se eu tivesse uma carga ou um momento aqui. E aí mostra o seguinte, que enquanto eu estou aqui em A, eu tenho as tensões elásticas, eu não causo nenhum tipo de plastificação. Isso dentro do seu concentrador. A questão é, quando eu entro já numa plastificação, inicialmente eu vou plastificar a ponta do entalhe, mas se eu aumentar muito a tensão, eu vou ter a plastificação generalizada, e essa plastificação generalizada que é aquele colapso, né, que é a ruptura. Então, isso eu estou pensando, eu estou apenas fazendo um carregamento no material. Mas agora, vamos pensar o seguinte, na hora que eu faço um carregamento e eu plastifico, o que acontece? Então, vamos pensar assim, hipoteticamente aqui, no ensaio de tração. Então, eu pego o ensaio de tração, aí pego o corpo de prova, prendo, carrego. Se eu tiver com carregamento ainda no regime elástico, descarreguei, ele soltou para o tamanho original. Se eu tiver um carregamento que ele ultrapassa a tensão limite de escoamento, o que acontece? Ele deforma plasticamente. Tá. Então, imagina que eu estou carregando elasticamente, entrei no regime plástico. Na hora que eu entrei no regime plástico, ele aumentou um pouquinho de tamanho. Aí ele aumentou um pouquinho de tamanho, aí agora, se eu descarregar, o que acontece? Toda a deformação elástica do material é retirada. Então, ele vai ter um retorno elástico. Mas eu peguei aquele pedacinho plástico ali e aquele pedacinho plástico se transformou num alongamento no material, tá certo? Agora você imagina o seguinte, que eu descarreguei, ele aumentou um pouquinho de tamanho. Agora, eu quero fazer esse corpo de prova voltar ao tamanho original. O que vai acontecer? Para ele voltar ao tamanho original, eu tenho que aplicar uma compressão. Eu tenho que aplicar uma compressão que pode ser elástica ainda. Pô, eu tenho que diminuir o tamanho dele. Bum. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que eu carreguei e eu descarreguei. Quando eu carreguei e eu plastifiquei, então eu tenho aqui a ponta de um defeito. Quando eu carreguei e eu plastifiquei, essa situação aqui é no ponto que eu estou com a minha máxima carga. Então, eu plastifiquei. Mas agora, eu estou descarregando. Na hora que eu descarregar, o que vai acontecer? Eu vou tirar a parte elástica, a minha zona plastificada. Quando eu descarreguei, ela reduz e mais. Como aquela trinca é muito pequenininha, na verdade, você não mudou de tamanho. Então, eu tive que comprimir o material. Então, o que eu tenho? Eu tenho um carregamento que gera uma plastificação, mas que no descarregamento eu diminuo a plastificação e entro em compressão. Eu entro em compressão dependendo de quanto que eu estou descarregando, inclusive se essa minha carga é só trativa ou se ela é trativa e compressiva, a ponto de eu criar também plastificações em compressão. E aí o que acontece? A cada ciclo que eu vou promovendo de carregamento e descarregamento, então a gente vê assim, ele está descarregado aqui, ele está com um determinado tamanho de defeito aqui. Na hora que eu carrego, o que acontece? Eu plastifico o material. Quando eu chego no ponto C aqui, a minha plastificação, ela já deu uma abertura da trinca e uma deformação naqueles planos de deslizamento,
E quando eu estou descarregando, que eu vou fechar a trinca, na hora que eu estou descarregando é onde eu vou ter a propagação daquelas regiões ali, porque essas regiões vão estar numa condição de que eu deformei plasticamente e cresci a trinca. Então, é no descarregamento que eu estou descrescendo a trinca, e quando eu chego de novo no ponto aqui, a minha trinca estava numa posição e um ciclo depois eu andei um ΔA. Esse ΔA é o que eu estou variando de comprimento de trinca dentro de um ciclo. Tá? Então, quando a gente pensa numa tensão aplicada, então a gente causa plastificação. A gente viu que se aquela plastificação, ela pode dar uma relaxada no material, mas, a princípio, você mudou um pouquinho a condição ali. Quando você descarregou, no descarregamento, você acaba gerando tensões opostas ali e acaba favorecendo a deformação. E aí, o que acontece quando você descarregou, chegou ao final do descarregamento, tendo andado um pouquinho a sua trinca. E esse andar um pouquinho a sua trinca, que, na verdade, se você pensar aqui, você vai ver que quando você está em fadiga, na verdade, o que você está causando é uma microdeformação plástica no material. E a sua microdeformação plástica significa que o seu material ter alguma plasticidade para ele poder acomodar aquela deformação plástica. Então, a fratura por fadiga, macroscopicamente, ela é frágil, mas microscopicamente ela é uma fratura dúctil que vai dando uma caminhadinha. Só que ela vai dando uma caminhadinha e ela dá essa caminhadinha sem pensar no que vem na frente. Ela não encontra contorno de grão, então ela é uma fratura totalmente transgranular, movida por tensão apenas. Ela não quer saber se você está passando por uma martensita, se você está passando por uma austenita ou por uma ferrita. Ela vai propagar perpendicular à tensão. E ela vai propagar um tantinho a cada ciclo. Por isso aqui na sua microscopia eletrônica, e aí eu estou falando, olha, aqui eu estou vendo com 2.000 vezes de aumento. Isso aqui são 10 microns. Aqui também, 2.000 vezes de aumento, 10 microns. Olha quantas estrias eu tenho em 10 microns. Essas aqui são as estrias de fadiga. Observa, eu tenho que entender o seguinte, cada estria dessa foi formada em um ciclo de carregamento. Então, você vê, isso é a propagação. Então, eu tive aquela nucleação de uma trinca em uma região de concentração de tensões e eu propago essa trinca por um mecanismo de fadiga em estrias que estão se propagando uma estria a cada ciclo. Esse aí é, portanto, o micromecanismo de fratura por fadiga. A cada carregamento e descarregamento, eu tenho as deformações que estão acontecendo. Você vê que a trinca ela vai crescendo perpendicular, mas ela está sendo causada por uma abertura em deformação. Então, a cada vez eu estou crescendo o tamanho da trinca. E aí, o que acontece? Eu estou crescendo o defeito. Na hora que eu estou crescendo o defeito, apesar das tensões serem tensões que no carregamento cíclico, tensão-tempo, eu vou vendo que as tensões elas estão sendo mantidas com uma amplitude de tensões, e essa amplitude ela é muito importante, é basicamente ela que determina essa força para acontecer essa propagação. Na verdade, a trinca ela vai mudando o fator dela intensificador de tensões. As tensões vão aumentando, mas como a trinca está crescendo, ela vai aumentando o fator intensificador de tensão dela. É importante a gente entender o seguinte, um crescimento da trinca contra o número de ciclos,
eu vou ver que a trinca ela vai crescendo e essa taxa de crescimento dela é conhecida como um DADN, que é aquela taxa de quanto que eu vou crescer em A em relação ao número de ciclos. E o que acontece? Quando você vai pensar que você está em serviço e você tem um tamanho tal de defeito, que é um AD, AD é um defeito detectável por ultrassom. E eu tenho que esse defeito detectável por ultrassom, ele pode ir crescendo até chegar a um tamanho tal que ele se torne um defeito crítico. Esse defeito crítico é o defeito que leva à falha instável, ou seja, esse tamanho aqui de A, que é o tamanho da trinca, é o tamanho que causa a ruptura instável. Então, o que eu tenho? Eu tenho que garantir que eu nunca deixe, numa condição de carregamento cíclico, que o meu A cresça e chegue numa condição de A crítico. E por isso eu preciso ter um fator de segurança e por isso eu tenho que, a um determinado número de ciclos, depois que eu já comecei a entrar em operação, de um A que seria detectável, eu tenho que fazer inspeções não destrutivas. Para quê? Para eu identificar, visto que meu tamanho A é o tamanho detectável, eu tenho que ver se eu já tenho defeitos, porque se eu tiver defeitos, eu tenho que parar aqui, porque eu preciso ter um fator de segurança para não chegar no meu defeito crítico. E eu tenho que fazer tantas inspeções quanto sejam necessárias para garantir que o meu defeito ele não esteja propagando. É importante entender que também em fadiga existe a coisa da mecânica da fratura. A mecânica da fratura também você tem não só lá naqueles carregamentos dútil, frágil, fratura instável, mas você também tem na fadiga. Então, a mecânica da fratura ela já permite conhecer esses DADN e identificar o limite, que é esse threshold, né? Então, eu tenho aqui um DADN contra esse ΔK, que é o fator intensificador de tensões, e eu tenho aqui um limite abaixo do qual eu não tenho a propagação de defeitos. O meu ΔK ele vai mudando à medida que a trinca pode crescer. Então, vai existir um tamanho de trinca tal que me dê um ΔK acima desse threshold, e aí, a partir daí, o que vai acontecer é que a sua trinca vai começar a propagar. Ela vai começar a propagar até que chega um momento que ela atinge um tamanho crítico. Na hora que ela atinge o tamanho crítico, você tem a instabilidade. Então, o que você tem que fazer num projeto? Você tem que sempre identificar que você esteja em uma condição abaixo do threshold e se por algum motivo você começar a ter trincas, você tem que saber que a sua trinca ela vai propagar e ela vai chegar aqui numa condição de instabilidade. Então, você tem que trabalhar aqui dentro, porque isso aqui vai depender de várias características que você consegue, com mecânica da fratura, equacionar. Só que você tem que tomar cuidado, porque essa aqui é uma condição mecânica e existem várias coisas que fazem uma trinca propagar que não sejam somente os esforços. Você pode ter corrosão, você pode ter hidrogênio, e isso aí, então, precisa ser também equacionado. Agora, vamos pensar no estudo das falhas. Quando você olha uma fratura e você vê que existe um ponto de nucleação e uma propagação e uma ruptura final, estática, essas características todas vão te dizer. E você tem vários fatores concentradores de tensão que já podem favorecer a trinca propagar a partir deles. Então, eles são os próprios núcleos. Então, você já deixa de ter a etapa de nucleação. Então, você tem que tomar muito cuidado com os fatores concentradores de tensão. E a própria propagação da sua trinca, ela vai depender muito, você vai ter frente de propagação, onde você vai ver que a frente de propagação, essas curvas aqui, elas vão variar dependendo muito de condições que estão sendo impostas pelos fatores concentradores de tensão. Então, quando a gente olha uma fratura, por exemplo, essa aqui,
Então, esse aqui é um eixo, pinhão, e o que aconteceu é que nesse eixo existiram danos num rolamento que causaram uma vibração e a fadiga do eixo, e a ruptura do eixo aconteceu exatamente nessa mudança de seção aqui. E a gente, quando olha essa fratura, a gente vê essa fratura, bom, esse aqui é o ponto que é o concentrador, que é essa região aqui. Aqui são marcas de praia, aqui são marcas de praia, e aqui são marcas de praia. Então, a gente vê que a gente teve 3 pontos de iniciação de trinca. Aí a gente vê que a frente de propagação, ela começa assim, daqui a pouco ela vai mudando o ângulo aqui. E você vai vendo que vai propagando, até que a fratura final, ou seja, aquela onde o material não tem mais resistência, ela acontece numa área pequenininha. Então, isso tudo, essas características todas, quando você olha a fratura, você já pode dizer, essa aqui era uma tensão baixa, o material estava com uma tensão bem baixa, mas ele estava com um fator concentrador de tensão e ele propagou muito. O número de ciclos aqui foi muito alto. E o número de ciclos alto, ele tem muito a ver com a questão da vibração. Então, você tem aquela fadiga que é dita de alto ciclo, com baixa tensão. Aquela fadiga que aconteceu com uma carga baixinha, mas que ela foi propagando, até que chegou na falha final. Então, através dessa fratura, você começa a pensar em como estava sendo usado o seu eixo. Então, a fratura, ela te diz muita coisa. E, para facilitar a vida da gente, tem lá no ASM Handbook volume 11, a gente tem lá as fraturas que acontecem por fadiga em eixos. Ele já mostra, olha, dependendo do tipo, se você está em tração ou tração-compressão, se você tem alta tensão nominal e diferentes concentradores, ele mostra, olha, você não tem um concentrador de tensão e você está em tração ou tração-compressão, você acaba tendo um ponto de nucleação e uma propagação. Aí você vê o seguinte, como a tensão nominal é alta, você tem uma fratura final grande. Se você tem agora uma baixa tensão nominal, você vê, olha, a trinca propaga muito mais e a falha final ela é pequenininha, porque a sua tensão nominal é baixa. E o que acontece com um concentrador de tensão? O concentrador de tensão, observa, essa frente de propagação muda de inclinação. No dobramento reverso, o que acontece? Você tem 2 pontos de iniciação. Aqui, no unidirecional, você só tem um ponto de iniciação. E aqui você vê quando você tem os 2 pontos de iniciação e ele vai crescendo. E aí você vê que quando você tem um concentrador de tensões severo, de novo, as suas marcas de praia, que elas têm uma determinada inclinação, elas mudam a inclinação. E a sua fratura final é uma fratura final sempre quando você tem uma alta tensão nominal, você acaba tendo uma fratura final, ela é muito grande. Aqui, por exemplo, se você já tem uma torção, né? A torção é aquilo que eu falei para vocês. Quando você tem uma torção, a sua tensão máxima normal está a 45. Então, a sua ruptura ela vai tender a acontecer a 45. Por quê? Porque você está sempre em fadiga, abrindo perpendicular à tensão normal. Então, é a tensão trativa que faz abrir. Na torção, a trativa está ali a 45. Tá? Então, quando você olha uma fratura, o que você vê? Você vê que a fratura ela vai te dizendo as características em termos de tensões nominais, em termos de concentradores de tensão e em termos de rupturas em diferentes pontos no material. Então, essa aqui, esse está no ASM volume 11, é uma boa dica. E os concentradores de tensão, eles são sempre concentradores de tensão que estão muito ligados às características de superfície. Então, a gente vê que geometrias, entalhes, mudança de seção, rasgo de chaveta, você vê que quando você muda um pouquinho a geometria, você vê que você aumenta muito a vida. E é interessante, por exemplo, que nesse caso aqui, você pensa que esse perfil é bom, mas, por exemplo, se você tira material e tira o seu concentrador dessa região aqui, o que acontece é que aqui
mesmo retirando o material, você vê que você aumenta a vida em fadiga. Aqui você tem 4 vezes mais vida em fadiga do que aqui. Assim como aqui, você pensa que você está com um raio bom, mas na hora que você diminui aqui, você acaba tendo esse aqui, 1,6 vezes mais melhoria na sua vida em fadiga. Então, esses concentradores geométricos, eles têm que ser bastante estudados. As condições de superfície, a gente viu lá a questão da rugosidade, a questão do acabamento, e aí uma condição de superfície que a gente viu, que foram as tensões residuais, que a gente viu que tensões residuais compressivas são boas e que trativas são ruins, aí você entra na questão das soldas. Então, você vê que a solda, ela é uma condição que geometricamente causa um concentrador, ela é uma condição que gera tensão residual por conta de você ter uma solda. As questões metalúrgicas são as trincas, as porosidades, as inclusões, os defeitos em geral. Mas você também tem questões de endurecimento superficial e também, às vezes, descarbonitações, que são amaciamentos superficiais. Essas questões metalúrgicas, como eu falei para vocês, elas só afetam o material se você efetivamente criar na superfície condições de tensionamento. Aí a gente vê, esse aqui é do livrinho do Maddox também, adora essa figura, né, que mostra um tremendo defeito, o material aqui, que poderia até ter uma perda de seção resistente, mas é o concentrador aqui na margem da solda que vai causar a ruptura. E aí, poros e inclusões de escória podem ser considerados defeitos graves? Depende de onde ele está. Se ele estiver bem próximo à superfície, próximo ao concentrador, ele pode favorecer, mas tudo depende. Trincas são concentradores muito mais poderosos em termos de concentrar tensão do que concentradores volumétricos. Então, eu tenho o seguinte, os concentradores de tensão. Os concentradores de tensão, eu tenho, por exemplo, eu posso ter na superfície do material danos que você acaba tendo formado por outros mecanismos, como danos por corrosão, danos por desgaste, e você acaba sendo que aquele concentrador vai favorecer um crescimento de trinca em fadiga, por exemplo. Tá? Então, aqui é, por exemplo, um ponto de desgaste gerando um trincamento por fadiga. E aí você vê que existe toda uma propagação a partir de um pontinho na superfície onde o material sofreu o dano.